Namastê pessoal, tudo bem? Conforme eu falei no vídeo anterior, hoje a gente vai começar a nossa série sobre avatares, tá? Por que a gente vai falar sobre os avatares? Porque o mestre Shoko Sui fala que no que você medita, você se torna, ok? Então assim, se você medita numa pessoa que você não gosta muito, você vai ficar igual àquela pessoa, querendo ou não. Por quê? Porque você se conecta com ela e acaba absorvendo as qualidades positivas e negativas da pessoa. Então, no meu caso, eu não quero meditar em ninguém que não seja pelo menos um Holy Master. Por isso que a gente vai fazer essa série de vídeos sobre os avatares, porque são seres que já se livraram do processo de reencarnação e têm a capacidade de expressar no mundo físico o amor divino de Deus. Então é muito mais legal você se conectar e meditar num ser assim do que você se conectar e meditar num professor de yoga, num cantor, etc. Entendeu? Tá claro? Então vamos começar com o último avatar que encarnou, que é o mais conhecido, que é o Senhor Cristo, tá? O Senhor Cristo, ele foi a primeira alma da cadeia terráquea que atingiu, a segunda alma da cadeia terráquea que atingiu a oitava iniciação no planeta Terra. O que isso significa? Significa que ele se individualizou no planeta Terra e evoluiu tão rapidamente até ele se tornar um Buda. Tanto é que no budismo o Senhor Cristo, o Avatar Cristo, é conhecido como Senhor Buda Maitreya, ok? No hinduísmo, o Senhor Cristo é conhecido como Krishna. E no cristianismo, ele é conhecido como Senhor Cristo. Agora, tem uma diferença, porque o Senhor Cristo não é o Senhor Jesus, tá? De acordo com alguns livros esotéricos, o Senhor Jesus é um discípulo do Senhor Cristo. Ele, em vez de ser um avatar, ele era, na última encarnação, um sexto iniciado. E ele fez o grande sacrifício. Ele sacrificou seu corpo para o Senhor Cristo quando ele tinha 33 anos, para o Senhor Cristo encarnar e tomar conta do corpo dele e fazer tudo que ele tinha que fazer, ok? Por isso que, por exemplo, quando você toma um corpo de outra pessoa, você é uma grande alma, você não tem mais karma. Aí você toma o corpo de outra alma, você é responsável pelo karma que aquele corpo tem de passar no mundo físico, tá? Então vários livros esotéricos falam isso. Vocês já ouviram falar do Sai Baba? O Sai Baba também foi um Holy Master que encarnou, que pegou o corpo de um discípulo e aí com 70, 80 anos ele quebrou o quadril. Aí você fala, pô, e começou a andar de cadeira de roda. Pô, como é que um Holy Master quebra o quadril e tem que andar numa cadeira de roda? Por quê? Porque aquele corpo não era dele, tá? Por quê? Processo de encarnação por uma... Imagina se você é um ser que o seu corpo de energia é do tamanho do planeta Terra. Aí você tem que encarnar num corpo físico e ficar dentro da barriga da mãe 40 semanas. Como é que você vai se sentir? É super desconfortável, entendeu? Então o que eles fazem? Eles mandam discípulos avançados fazerem isso para eles antes, e quando chega numa idade certa eles vão lá e pegam o corpo e começam a utilizar o corpo daquele discípulo, ok? O Senhor Cristo fez isso com o Senhor Jesus. Não sei se é verdade ou não, mas isso está em alguns livros que o mestre Shoko Sui manda ler. Não dá para saber se é verdade ou não, mas como o mestre Shoko Sui que mandou ler o livro e o mestre Shoko Sui tem um grau de conexão com Deus muito maior que o meu, eu recomendo que vocês leiam esses livros também, tá? São os livros da Alice Bailey, ok? E a Escola Astara, tá? Também fala disso daí. Então o Senhor Cristo, além dele ter tomado o corpo do Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ele falou, eu estou sendo crucificado para pagar o karma da humanidade. Por quê? Porque em algumas vidas antes o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele entrou com o povo hebreu dentro da terra prometida. Não foi o que liderou, quem liderou foi Moisés. Mas na hora de entrar, Deus falou, não, Moisés,
agora é o Senhor Yeshua que vai entrar e vai fazer isso. Ou seja, quando eles entraram, eles acabaram saqueando, matando, etc., que é o que o pessoal fazia naquela época, tá? Aliás, fazem até hoje, né? Então, faziam naquela época também, e ele, como líder do grupo, ele foi responsável por esse karma. Por isso que hoje, nas escolas esotéricas, pelo menos na cura prânica e na yoga arhática, uma das primeiras coisas que a gente ensina é a lei do karma, justamente para o professor, o instrutor, etc., não ser responsável pelo karma gerado pelos alunos. Os alunos são responsáveis pelos seus próprios karmas, tá? Então, quando o Senhor Cristo encarnou, além dele passar as virtudes e as coisas que foram passadas depois por discípulos deles na Bíblia, ele também ensinou bondade amorosa não ferir, generosidade não roubar, honestidade não ferir, honestidade não mentir, constância de meta e esforço não preguiça e moderação e não se exceder. O Senhor Cristo também popularizou a prece, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, na realidade, era mais antigo do que o Senhor Cristo, mas foi popularizado por ele, tá? Ele também sabia fazer cura. Ele fazia cura com energia igual ou mais avançada do que a gente aprende hoje na cura prânica, ok? Então, é isso, gente. Essa é a história do último avatar, do Senhor Cristo. Tem muito mais coisa que dá para falar sobre ele, mas eu vou soltando um vídeo de cada vez e depois a gente faz uma coisa mais complexa, explicando mais características da vida. Tem a história de que ele foi para a Índia, que ele não morreu quando falam que ele morreu na Bíblia. Tem várias outras historinhas que estão nos livros esotéricos que o mestre manda ler, só que vai ficar muito grande o vídeo, então a gente vai terminar aqui, tá bom? Namastê, obrigado.